dia, minha gente. Como é que vocês estão, hein? Tá tudo bem por aí? Eu tô bem, graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, né? Todos que estão aqui, minha gente, que estão chegando, que o Senhor Jesus continue abençoando, né? Sempre. A vida de cada um de vocês, da família de vocês, continue aqui nesse canal Marta Calisto, né? Evangeliza junto comigo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho para sempre receber as notificações, né, minha gente? E compartilha sempre. Não deixa de compartilhar. Vem evangelizar junto comigo. Eu convido a vocês, YouTube, né, que faz os seus vlogs, que faz os seus vídeos, né? Venha também falar do Senhor Jesus. Faça seus vídeos, seus vlogs. Mas fala um pouquinho do Senhor Jesus para salvar uma vida. O Senhor Jesus está voltando. Ele te ama e quer te salvar. E quem salva, quer salvar. Então, assim como o Senhor Jesus me alcançou, né? Me salvou, minha gente. Eu estou aqui sem saber de nada, né? Porque eu fiquei sabendo que o celular alcança o Brasil e o mundo, né? Com internet, minha gente. Tenha cuidado, bota internet. Mesmo que as internet sejam uma benção, mas coloque internet e entre nas redes sociais, qualquer uma delas. E evangeliza, minha gente, do jeitinho de vocês, né? Mesmo com vergonha, tímida, mesmo sem saber de nada. Mas você tem boca, fale do Senhor Jesus, fala o que Ele tem feito na tua vida, fala o que Ele tem feito na tua igreja, na tua família. Fala os testemunhos do Senhor Jesus, leia na Bíblia um versículo, fale, louve um hino, né? Fale do Senhor Jesus, seja, minha gente, a testemunha viva do Senhor Jesus, porque Ele deu a vida por você, Ele deu o seu próprio Filho, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, para morrer por você e por mim. E você vai ficar sem fazer nada. Leia nem que seja um versículo nos seus vlogs, nos seus vídeos. Eu convido a vocês, youtuber, para vocês falar um pouco do Senhor Jesus, porque se vocês estão aí, onde vocês estão, se vocês estão com vida, é por causa do Senhor Jesus. Tudo é por Ele e para Ele tudo é dele. Então, minha gente, eu quero ler aqui em Lucas, capítulo 17, versículo 17, que diz assim, né? Aqui a gente está falando sobre a cura dos 10 leprosos, né? E sobre nós sermos gratos. Então, aqui em Lucas, né, capítulo 17, versículo 17, diz assim: E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Por quê? Né? Aqui nesse capítulo 17, versículo 17, diz assim, o Senhor Jesus fazendo duas perguntas para aquele leproso que voltou, né? Porque só um, minha gente, voltou. Mas o Senhor Jesus, na entrada de Jerusalém, né? No meio havia duas cidades, Samaria e Galiléia. E ali naquela cidade havia 10 leprosos que pediu a misericórdia de Deus. Então o Senhor Jesus se compadeceu deles e os curou. Será que o Senhor Jesus não sabia que Ele sabe de tudo? Ele não sabia que só um viria glorificar o nome dele, que só um viria agradecer, né? Ele já sabia. Ele poderia ter curado só aquele um que voltou dos 10. Mas ele curou aos 10 leprosos, se compadeceu dos 10, porque o Senhor Jesus não olha para você que faz a vontade dele ou que não faz. Sim, ele é justo para olhar a você, primeiramente, exclusivamente, e tem ciúme, né, de você, que faz a vontade dele. Mas só que o Senhor Jesus não olhou só para um que ia fazer a vontade dele, que ia agradecer, mas olhou pelos 9 que sabia que iam ser ingratos, que sabiam que ia dar as costas para o Senhor Jesus, que sabiam que não ia agradecer, glorificar o nome do Senhor Jesus, como hoje, minha gente. Hoje na nossa igreja, durante o tempo que esse pastor, né, inclusive os outros que já passou, mas só esse que chegou agora há pouco, né,
e a nossa missionária. Tanta gente que foram ali curados, tanta gente que foram libertos, tanta gente que foram atendidos, né? Receberam oração. E ali suas vidas mudou em toda a situação das suas vidas que chegaram ali, né? Pela misericórdia de Deus. Porque você sabe que o ser humano, muitas das vezes, quando chega na casa do Senhor, está completamente morto. Morta a sua alma, o seu espírito e a sua carne com doenças incuráveis. E o Senhor Jesus ali tem, né, glorificado o nome dele ali, né, respondendo através da nossa missionária, do nosso pastor, abençoando aquelas pessoas, e as pessoas estão recebendo, né, libertação e cura. Mas cadê eles? Só foram receber, né, só foram buscar o abençoador, as suas bênçãos. Mas o abençoador, eles não foram agradecer. Mas o abençoador, eles não deram a sua alma, o seu espírito para ele. E ali, minha gente, as pessoas recebem e vão embora, são ingratos. Muitas das vezes que é uma porta de emprego, uma causa na justiça, né? Para receber, e promete ao Senhor Jesus o dízimo, promete ao Senhor Jesus a oferta, promete céu e terra, que vai agradecer, que vai levar o voto, que vai cumprir o seu voto, e não cumpre nada, minha gente. Recebe as suas bênçãos e vai embora. E como é que estão essas pessoas? Porque o Senhor Jesus, se for curado de uma enfermidade, ele cura e aquela enfermidade não volta mais. Mas o dia a dia daquela pessoa, como é que será? O dia a dia daquela pessoa, como é que está sendo a família daquela pessoa, como é que está sendo a vida dela, né? Quem sabe são eles mesmos, porque eles vão ali atrás da bênção, mas o abençoador eles não querem. E o Senhor Jesus é tão misericordioso, tão amoroso, que assim como foi com os 10 leprosos, né, minha gente? Assim como foi com eles, curando-os, sabendo que os 9 não vinham glorificar o nome dele, sabendo que os 9 não iam dar glória a Deus, não ia falar de Deus, né? Porque através da vida deles, que todo mundo viu eles ali doentes, com doenças incuráveis, terrivelmente, né? Porque vocês sabem, a lepra é terrível. E além disso, ninguém fica perto dessas pessoas. Essas pessoas morrem à míngua. Hoje em dia tem um hospital exclusivo para cuidar dessas pessoas, para amenizar o sofrimento dessas pessoas. Mas a cura só pode vir do nosso Deus. Então, assim como antigamente, né, o Senhor Jesus foi com aqueles leprosos, ele está sendo hoje também, minha gente. O nosso Deus não mudou. Ele tem feito essas obras na nossa igreja, do Brasil e do mundo, né? Na nossa igreja mundial, eu posso falar na igreja que eu estou, porque eu vejo dia e noite o poder de Deus, né? Então eu estou falando do que eu vejo. Mas aonde sua igreja, aonde você estiver na sua cidade, vá buscar o Senhor Jesus, entregue sua vida ao Senhor, porque Ele te ama e quer te salvar. Entrega o teu coração, Senhor Jesus, guarda o teu coração para Ele. Eu convido a você, né, a estar aqui na nossa igreja nessa quinta-feira. Estamos ali buscando no Senhor Jesus a libertação, a salvação da nossa família, né? Estamos ali buscando pela nossa família, pela tua família, porque oramos por todos, minha gente. Oramos pela nossa cidade, pelas autoridades, por todos. Então ali, 8 da manhã, 7 da noite, com o nosso pastor Júnior Silva e a nossa missionária Dineide Silva. Venha buscar a sua bênção pela manhã ou pela noite. Não desista da sua família, não desista da sua salvação. Continua na fé, continua buscando, continua se apegando no Senhor e saiba que tem um Deus vivo nessa obra, né, através do nosso pastor, da nossa missionária, que estão ali para te atender, minha gente, estão ali para pegar a tua causa e te ajudar. Aqui na saída de Ribeirão, Pernambuco, ao lado da loja Honda, não tem erro. Tudo que está aqui escrito, minha gente, ele é o mesmo, não mudou. Continua fazendo prodígios e milagres, e ele quer fazer na tua vida, porque te ama e quer te salvar. Fica na paz, fica com Deus. Em nome de